Olá pessoal, boa noite, boa noite. Hoje teremos uma live aqui com o professor Dan Risse, né? Então, tô aguardando vocês entrarem aqui para a gente poder conectar. E já já ele tá entrando também. Tudo bom? Hoje a live não é no meu Instagram pessoal, é aqui no Instagram da Aromaflora, né? Que a gente vai tratar de um assunto mais técnico, né? Que é sobre o limoneno. E então a gente convidou os alunos, estamos aqui no live da Aromaflora, convidamos também o nosso pessoal da Aroma Life, né? E vamos aguardar aí o Dan entrar, né? Pra gente poder pescar ele aí, pra gente fazer um bate-papo bem legal, né? E pra quem já tá acostumado, né? Tudo bom, Simone? Boa noite todo mundo, né? Vamos fazer uma live gostosa. Vou tentar falar, não falar tantos nés, porque eu assisto as minhas lives, eu fico chocada com a quantidade de né que eu falo. E bora lá, né? A gente aprender um pouquinho aí mais, né, com o nosso querido Dan, que é professor aí de Química, de Segurança, né? Deixa eu falar pra ele que ele tá anotando alguma coisa no WhatsApp. Já tô lá, vamos lá. Então já já ele está entrando. É isso aí, pessoal, vamos entrando, vai ser bem legal, né? E, e eu tive essa ideia de fazer essa live porque a gente vê muita desinformação, né? A gente vê o pessoal se assustando, né? Falando que o limoneno isso. Aí, o Dan, vamos lá, Dan. Será que você consegue pedir para entrar? Bora lá. Oi, Oi, Dan! Tudo bem? tudo ótimo, e você? Tudo maravilha. Deixa eu diminuir a tela aqui pra gente caber nós dois aqui juntinho. Tudo jóia aí? Tudo ótimo, e com você? Tudo beleza. Deixa eu colocar aqui o nosso E roteirinho aqui que você escreveu pra gente, né? Então, tava falando pro pessoal que a gente vai tentar também fazer mais lives aí em nome da Aromaflora, né? Pra gente poder trazer mais conhecimento, esclarecimento, né? Tem muita dúvida, né? com certeza, O que eu acho legal, Dan, é que as pessoas realmente estão muito interessadas nessa parte química, né, dos óleos essenciais, né? absolutamente. Então, isso já é algo extremamente positivo, né? Então, dá para ver que o mercado está amadurecendo, as pessoas estão começando a entender, né, a ação do óleo essencial, que não é algo puramente, né, placebo, né, e de agente sugestionado, né? A química Isso. não tem como você negar, né? Não, química, ela é uma coisa fundamental para o estudo de toda a área, e especialmente a aromaterapia, por ela ter um aspecto de área da saúde, Uhum, e quando se fala em saúde, você precisa ter um complemento de bioquímica o mais básico possível, né? Não tem sim. como você estudar um sistema, seja lá qual for do corpo, sem que você desdobre um conhecimento a nível celular. Só que ele vai implicar um nível bioquímico. E é nessa fase que é aplicado, né, o estudo da química. Por isso, a gente, né, na Aromaflora, tem o seguinte protocolo. Se faz o estudo de uma química pura e aplicada orgânica para os óleos essenciais, primeiro, e depois esse estudo ele é afunilado para o nível bioquímica, onde ele vai conversar lá com a farmacologia dos óleos essenciais e, né, entre outros assuntos. E tudo é química, né? Vocês adoram falar isso, né? Tudo é química, né? Tudo é química, tudo é química. A aromaterapia, ela é uma coisa bárbara, porque a gente tem um leque de estudos. Você pode estudar a aromaterapia em um aspecto psicológico, Sim, consegue estudar ela num aspecto bioenergético. Apesar de sim. eu estar falando de química, eu também gosto muito de falar. Uma Flora fala muito, você fala, né? A Emília, todos nós falamos muito nesse aspecto que é fundamental também. E a química, logicamente. Só que são, né, níveis diferentes
E Sim. aí a nossa ideia é costurar É, esses fragmentos, é um né? grande patchwork, né? Sim, com certeza. Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo começo. A gente estava aqui dando uma enrolada, né, para até você chegar, as pessoas entrarem e tudo mais, né? Vamos começar É, pelo começo, né? Vamos começar nos apresentando. Vou me apresentar, vou te apresentar. E aí a gente faz esse bate-bola aí, combinado? beleza, beleza. Então tá. Adoro, beleza. Então, bora lá. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Beatriz Yoshimura, eu sou professora e diretora aqui da Aromaflora, né? Dou introdutório, dou curso de terapêutica, dou curso de finanças, ai, que horror, né? Dou algumas oficinas práticas, também organizo, né, feirinha da Aromaflora, e uso as excursões e né, toda a parte de organização aqui, né? Toda a equipe, né? Então, a Aromaflora está aí desde 2004 e desde 2012 com a formação, né? E agora temos uma leva aí, uma geração nova aí, né? De entrando, né? Como professores aqui da Aromaflora. E uma equipe fantástica, né? Desde a organização, a Isabela, tem a Emília, né? Nossa presidente forever, né? E fundadora, né? Tem a professora Silvia Calvon, que fala da psicoaromaterapia, a Elis, Bom, da massagem, né? A própria Emília, que dava botânica, agora, né? Começando a passar alguns cursos aí para o Dan. E a professora Adriana, né? Que é da de fitoterapia. Então a equipe tá bem boa, né? A própria Annie Walsh, né? Que a gente coloca ela no, né, como um anexo aí de professora, né? Como, né, nossa bruxa professora, né, de perfumaria. E o Dan, né? Então eu vou apresentar para vocês. O Dan, fala um pouco aí, Dan, da sua graduação, né, da sua formação, o que você faz na Aromaflora. sim, beleza. Eu sou o Dan Risse, professor da Aromaflora, desde 2016, né, Bia? Acho que é 2016 que a gente começou. Pode Nada ser. de 2017. Eu acho que foi em 2016 a gente começou a elaborar o curso de segurança, né? E 2017 É lançamos, né? E você? verdade, né? Nós lançamos em 2017. Aliás, Uhum. curso pioneiro, né? O curso de segurança dos óleos essenciais. Único. É único e é extremamente importante, né? Inclusive, o que a gente vai falar muito do que a gente vai falar hoje é química, mas muita parte de segurança, né? Sim, eu sou o Dan Risse, sou formado em naturologia, bacharel em naturologia, portanto, naturólogo. Estamos trabalhando na Aromaflora, Bia, eu, Emília, né, todos os alunos. Também faço estudos de perfumaria, sou perfumista. Nem preciso falar que eu sou discípulo da Annie Wallace. Somos todos, né, Ave Maria? Né? Você é super. Demais. 10 anos estudando aromaterapia, 11 anos. Nesse ano faço com a aromaterapia, 5 anos na perfumaria e a ideia é continuar progredindo. Sempre converso muito sobre perfumaria, sobre aromaterapia, sobre naturologia em geral, né? Que são os meus focos na naturologia, basicamente aromaterapia, fitoterapia, e, entre outras coisas, né? Sim, sim, né? E tá aqui, né? Concurso de sistemas do corpo, né? Que Isso, dado na que é só Flora, online. Isso, na né? sou professor do curso de Sistemas do Corpo, cursão, Cursão, viu? bem grande aquele curso, o curso os de Química, né, os módulos de Química, que é onde se insere o curso de Segurança dos Óleos Essenciais, e também o módulo de Farmacologia. Isso, né? E todos estão convidados, né? Mesmo que já tenham feito formação em outros locais, né? A fazer Com, os módulos que faltam, né? Para poder tirar a certificação na Braroma também, né? com Entendeu? certeza. Então a gente tem
A gente dá muita importância para essa questão de segurança, os alunos já estão muito acostumados, então volta e meia eles trazem algum assunto que colocam nos grupos de aromaterapia por aí, né? E tipo, pode, isso não pode, né? Então, a gente já está até acostumado. Então, a gente resolveu trazer alguns assuntos, né, que são mais polêmicos, mais que geram mais dúvidas, né? E esse do limoneno é um, né? Que eu vi, né, de um grupo, o pessoal comentando que ele dá interação medicamentosa, isso, aquilo, então por que ele não é proibido, né, tal. Então eu conversando com o Dan, falei, vamos fazer uma live. E na hora ele topou, né, Dan? E aí a gente vai falar sobre isso. Então, para não nos estendermos mais, né, porque já são 7h14 aqui, a gente é cortado automaticamente depois de uma hora, né, de live. E como o assunto é extenso, né, a gente vai ter um roteirinho que a gente vai falar sobre o que é o limoneno, né, onde tem, onde a gente encontra, né, o limoneno, o porquê que, né, ele oxida, né, tão facilmente, né, o que pode acontecer quando ele está oxidado, né, como ele é metabolizado no nosso organismo, como ele é absorvido, né, ou pela pele ou pela inalação, e se ele realmente, né, tem interação medicamentosa, né, e as propriedades do limoneno, né, porque a gente está falando, né, as metades do limoneno, né, então ele é bom, ele não é bom, né, então vamos comentar um pouco sobre isso. Bora lá, Dan. Então, o que é o limoneno? Explica para todo mundo e, né, você já sabe o assunto, nem preciso falar, manda bronca. Beleza. Limoneno é uma molécula, é um monoterpenoide, e é automático, né, você associar a palavra limoneno a limão, aos cítricos. Às vezes a gente lê, né, falando que o limão tem muito limoneno, 60% a 70% de limoneno, a laranja também entre 70% e 80%, o grapefruit, que pode chegar até 98% de limoneno, geralmente ele está assim, lá na faixa dos 95%, mas já vimos já grapefruits com 98% de limoneno. Então é por isso que ele é o que mais oxida fácil. Também a estrutura química dele. Outro ponto do limoneno também é que, embora ele apareça em grandes quantidades em alguns óleos essenciais, de pensar sempre nos cítricos, mas ele também é considerado como uma coisa meio que onipresente. Ele vai aparecer em vários outros óleos essenciais, em quantidades menores, em qualquer valor que pode andar de 50% até abaixo, até alguns zeros depois da vírgula. Traço, né? E em traços. Um exemplo disso é o óleo essencial de rosa. Não existe rosa sem o limoneno, apesar dele aparecer, às vezes, até abaixo do 1%. Em muitas folhas ele aparece. No óleo essencial de palo santo, nós temos muito limoneno. No olíbano. Olíbano tem, isso eu sei. Tem bastante limoneno. E ele é uma molécula onipresente. Okay. Tendo noção desse ponto, a gente consegue entender a importância dele. Só que analisando ele do ponto de vista químico, enquanto molécula, ele é um terpenoide com uma unidade de carbono quiral. Esse carbono quiral traz a propriedade, a capacidade desse limoneno se apresentar em 2 isômeros. Como é um carbono quiral, falo isso nas aulas de química, como é um carbono quiral, nós vamos ter um fenômeno de isomeria ótica. 2 limonenos. Um de limoneno, né? Um dextro limoneno e um limoneno levo, com rotações, né? Diferentes. Isso em isomeria óptica, mas isso também interfere na olfação. Isso é mais notável na perfumaria. Quando você tem um delimoneno, logicamente isolado, e um levo limoneno, é bem notável a diferença que a gente tem. E ele é o responsável, por exemplo, pelo aspecto levemente cítrico que o olíbano tem. Né? Fluido até, né? Também.
Depois vem aquela fase resinosa e tal, né? Que é maravilhosa, eu adoro essa fase resinosa dele. Mas antes vem a fase monoterpênica, com os pinenos, né? O alfa, beta pineno e tal, os gamas terpinenos e um deles o limoneno. E ele é um óleo essencial onipresente. Né? Então temos que. Não tem como até falar, né? O pessoal fala assim, então ele deveria ser um óleo com restrições e tudo mais, mas a gente vai falar sobre isso, né? Mas se for assim, né, todos os óleos teriam uma restrição, né? Não é o Sim, caso, né? Tá. com Então tá certeza. bom. E me fala uma coisa, por que ele tem tanta facilidade de oxidação? Tá. Isso é devido à estrutura química dele. Ele é um monoterpeno que, em certas condições, ele se apresenta bastante estável. Tem até, trouxe até aqui na do Lab, ó, isso é um limoneno isolado, né, sem sofrer um processo oxidativo. É um líquido bem móvel, né, mais móvel do que a água, mais móvel do que o álcool, e transparente, amarelo claro, com um cheiro característico. Não tem cheiro assim forte de limão, não tem cheiro de laranja. Ele é mais próximo do cheiro do grapefruit, onde tem bastante, né? Sim. Mas tem um detalhe. O limoneno, sob certas condições, e dependendo das moléculas, das outras moléculas que acompanham ele no óleo essencial, lembrando que óleo essencial possui várias moléculas, ele pode reagir com outras, da mesma forma que a própria molécula do limoneno também se transforma, ela é meio travecona, sabe, travestizona? Ela muda assim, dá a hora dela e ela se transforma. Uhum. E é muito legal, porque é sinal de que é um material natural, né? Faz Sim. parte desse processo de transformação. E um dos resultados disso é a oxidação. Então, dependendo da forma que ele é extraído, com relação à temperatura, ele também reage fortemente à luz, reage fortemente a outras substâncias, reage fortemente ao oxigênio. Só o fato de você ter um espaço no seu vidro que guarda um óleo essencial rico em limoneno, você já está favorecendo esse processo oxidativo. Sim. Tanto que na perfumaria, quando um material é muito oxidável, é injetado um gás nobre dentro desse frasco, como o gás argônio. Hum. Nitrogênio sempre, dependendo, mas injeta-se mais o argônio, a fim de eliminar esse oxigênio excedente e diminuir o processo oxidativo. Várias Ah, que interessante. pesquisas, Legal. inclusive o Serran apresentou no Congresso de 2014 e outros cursos, né, mostrando que só o fato de abrir a tampa e deixar Sim. ela aberta um pouquinho de tempo, você já começa a oxidação. Mas existe um ponto fundamental, que eu explico isso no curso de segurança, que eu não vou entrar em detalhes profundos disso agora, porque né, é bastante complexo esse assunto. Mas o limoneno, ele possui um fenômeno de reação em cadeia oxidativa. Né? Hum. Temos a molécula original do limão, né, do limoneno, e ele começa a reação oxidativa formando um composto, um epóxido, e depois esse mesmo limoneno na forma de epóxido Hum. começa a formar outras moléculas, de 6 a 7 moléculas diferentes derivadas dessa oxidação primária do limoneno. Então você abre um leque de compostos como subprodutos da oxidação do limoneno. Um deles é a carvona, Hum. os epóxidos, outros óxidos, que por sua vez
Quando existe um epóxido presente no óleo essencial, ele também vai ser um agente de ligar, é uma chavinha que vai ligar a reação oxidativa para muito mais outras substâncias propensas à oxidação. Um exemplo disso é um epóxido do limoneno ativar o fenômeno oxidativo em outros monoterpenos, como o alfa-pineno, o beta-pineno. São materiais que se oxidam com muita facilidade. Eu vai levando. A gente vai ver um óleo essencial de pinho oxidando. Ele vai se reduzindo aquela terebentina forte, azeda, praticamente uma água rasa. Resinifica, né? Isso com o tempo. Isso, exatamente. Uhum. E é bem notável essa oxidação. Olha só como que fica o limoneno oxidado. Escureceu. Ele escureceu aqui, já tem uma baixa quantidade do limoneno puro. Olha só para a gente comparar. Nesse tubo aqui, primeiro o não oxidado e aqui já o material em oxidação. Quanto tempo levou isso? Isso aqui eu acelerei no laboratório. Para poder mostrar na live. Injetei o oxigênio, aumentei a temperatura. Mentira. Coloquei com um comprimento de onda que favorece, uma luz excitante. Uhum. Né? E aí a gente consegue fazer essa oxidação. Então, o teor do limoneno isolado cai muito além da metade e vem a essa carga de epóxidos. Se eu colocar uma gota desse material num frasco de um óleo de pinho, né, alguma pinácea, um próprio líbano, alguma coisa desse tipo, eu já estou iniciando uma reação química que vai durar um tempo, né, até ela reagir tudo, vai formando subprodutos e uma coisa vai interagindo com a outra. E no olfato, é bem notável um limoneno velho. É uma coisa que pinica o nariz, ele pica dentro do nariz. A gente cheira esse material e ele vai mexer lá dentro, vai pinicar, vai dar uma coceirinha dentro do nariz, tem gente até que espirra. São os epóxidos. Olha. Materiais altamente reativos e que estão atacando a mucosa nasal. Portanto, o limoneno oxidado não é um material nem um pouco interessante para a terapia. Mesmo porque ele também pode ser um agente desencadeador de reações cutâneas. Sim, alergias e tudo mais, né? Alergia, então, o óleo cítrico é um óleo que você realmente não pode usar depois, né, da validade, né? Não. A validade, eu costumo falar em aula, né, porque essa questão da validade sempre vem, né? E na Inglaterra, né, onde eu estudei, no Tisserand Institute, lá na Inglaterra, o critério de definição, né, se um óleo, da validade de um óleo essencial é diferente do nosso, né? Lá é 2 anos depois do momento que você abre o frasco. E para o cítrico, 1 ano, né? Não cítricos 2 anos e cítricos 1 ano. Então eu sempre falo assim, se você não for usar, não abra. Né? Deixa quietinho. Ou só colocar ali na geladeira, que é um fator que vai tirar uma das perninhas dos fatores que vão oxidar o limoneno, que é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior o movimento ali entre elas. Com isso, o aumento da interação e as reações químicas são aumentadas. Então, isso pra gente é meio óbvio, né? Mas como a gente tem várias pessoas aqui, aliás, os alunos estão tudo falando oi pra você, viu, Dan? Só pra te falar, te situar, né? Né? E falar pro pessoal que, assim, todos os cítricos você pode colocar na geladeira independente de ele ter vencido ou não, né? Pra dar uma alongada aí na validade, né? Márcia Soares falou que usa o óleo velho, né, que contém limoneno, como tira-grude. Isso é um ponto importante, viu? Eu acho que ela pegou essa dica com a Anne Walsh, hein? Fala sério, Márcia. Ela conhece, né? Espetacular. Tanto oxidado quanto não oxidado. Ele é um solvente absurdo.
Já tirei marca de graxa de camiseta usando óleo de laranja velho. Então, né? Então, assim, é uma utilidade, né? Porque se você, de repente, se por algum acaso o óleo oxidou, estragou, né? Sem que você tenha usado, né? Então, você pode usar dessa forma, limpar a panela, tirar gordura, né? Entendeu? Limpar, tirar rótulo. Eu já tirei rótulo de frasco com o óleo de cítrico, né? Entendeu? Então, o tira-grude é o limoneno, é um óleo de laranja oxidado, ou limão, ou grapefruit que já passou, né? E o Dan tá dando essa dica, né? Quando ele começa a pinicar no nariz, né? E Sim. na verdade ele perde aquele frescor, porque o limoneno é o que dá, né? Não sei, você pode me confirmar, mas eu acho que o limoneno ele tem essa coisa, né? Do frescor, né? Da Ele ajuda volatilidade. muito nisso. Ele ajuda muito nisso. Então, assim, quando a gente percebe que um óleo cítrico ele não está íntegro como ele deveria, a gente tem que deixar de usar, né? Entendeu? Então, o cítrico realmente não é um óleo que ele não muda o cheiro, assim, não fica um cheiro desagradável. Tem óleo essencial que fica até com cheiro de barata. É Né? verdade. Entendeu? Para mim, capim, limão, citronela, quando estraga, assim, fica horrível, né? Então tem outros óleos que já não ficam, né? Não ficam ruins. Então você fala assim, não, posso usar. Não, hoje em dia a gente tem bastante essa consciência de que o óleo essencial, né, quando começa a perder os seus componentes, e quanto mais volátil o componente, e o limoneno é um componente volátil, né, mais você tem que usar rápido para que ele não oxide e não cause problemas de pele, né? Dermatite, né? De pele. Exato, exato. Na olfação, é um dos pontos que a aromaterapia se distancia horrores da perfumaria. Hum, E para aromaterapia, um óleo essencial rico em limoneno, velho, já em processo oxidativo, é péssimo para você fazer uma terapia. Não tem sim. como, é inviável usar uma É, coisa assim. sim. Já na perfumaria, muita coisa velha vai trazer para o nosso olfato, né, na criação de um perfume, alguns pontos importantes. Um sândalo velho, um Sim. patchouli velho, gente. Patchouli, rosa, né? Ah, um patchouli velho. Eu tenho um patchouli aqui de 15 anos. O patchouli é um dos que acho que Tisserand fala que quanto mais velho, melhor, inclusive, né? Sim, com certeza. O Rosa. sândalo velho, ele vai trazer uma notinha gordurosa, ele vai aumentar um pouco a cremosidade do cheiro dele. Isso para perfumaria é fundamental, nas doses de perfumaria, mas para terapia não dá. Precisa ter É, o óleo essencial fresco sim, mesmo, sim, sim, do jeito. né? Até a Selma tá perguntando se dá para tirar mancha de azulejo. Se for uma mancha de gordura, daí sim, A né? mancha de manchas. Exatamente. Se for de gordura, Sempre sim, pensa né? pela química. Se for uma mancha que onde a capacidade que o limoneno tem de diluir, de retirar, geralmente de caráter oleoso, graxo, com certeza ela vai retirar. Sim. Um tipo Aí ela falou que ela queimou, né? Ela se queimou com o limão, um limão. Se ela se queimou com o limão, não foi por conta do limoneno, foi por conta, de né? maneira nenhuma, de maneira nenhuma, limoneno não queima, limoneno ele pode até fazer uma queimadura química se ele tiver numa dose exageradamente alta, muito grande, e sem a diluição daquele óleo essencial. Sim. Mas isso é um fator de predisposição da pele. De um modo geral, Mas não é uma fotossensibilização, é uma sensibilização, né? sensibilização ao limão. É Exato. errado pensar, tem limoneno, vai causar fotossensibilização. Pode parar com isso. O que Não. causa fotossensibilização são as substâncias dos grupos das furanocumarinas. Os São várias bergamotas, moléculas, como bergapteno, a, uma furamento. que tem também no óleo de angélica, angelicina, uma coisa assim, e outras matérias, né, derivadas de furanocumarina, que vão iniciar a reação de fotossensibilização da pele. Sim, né? Aí temos uma dúvida aqui, da. Cadê? Deixa eu ver.
Da Selma, né? Falando que o óleo de limão siciliano sem o aroma inicial, ele pode ser usado na perfumaria, junto com óleo vegetal. Não, eu acho que ele perde o brilho, né? A parte mais importante do uso do óleo de limão na perfumaria é justamente trazer o brilho dele. Exato, E exato. muitas vezes, para nós perfumistas, é desejável ter sempre dois estoques de limão. Um de um limão siciliano integral e um outro limão siciliano desterpenado, ou seja, com baixa quantidade do próprio limoneno e também baixa quantidade de outros monoterpenos, sem a fase terpênica do Uhum. olfato, concentrando maior teor de aldeído e deixando mais forte a característica do limão. Mas isso também é altamente reativo. A aldeído é muito mais reativo. Ele vai reagir com muito mais coisa, vai fazer Sim. reação química no perfume, tem que maturar. O propósito do limão num perfume é justamente construir um aspecto de frescor, levando para a tendência cítrica, e também para favorecer, o nome disso é booster, algumas notas de resina, como a resina de Eleni, como a resina do olíbano, Uhum. mastique e outras resinas. Ele ajuda a impulsionar a fase resinosa dessas outras resinas. Uhum. Tá certo. Né? Que acho que é como você tinha falado, né? Que tipo, na terapia, óleo essencial, né? Tipo, não pode ser usado quando ele já está oxidado, mas na perfumaria sim, né? Mas na verdade, aí não é só questão dos cítricos, né? Qualquer óleo essencial, o patchouli, por exemplo, na terapia, se você ele tiver oxidado, a gente não vai usar. Mas na Tem óleo, perfumaria ele é muito apreciado. sim, tem óleo essencial que em perfumaria, que quando ele está mais velhinho, ele não presta. É. O O material fica cítrico, natural. Pelo amor de Deus. Não, capim-limão, né? não dá. Capim-limão, as murtas, né? Murta, Muita limão, né? isso. Essas coisas que eles dão o sobrenome de limão. Qualquer coisa limão. O Mas eucalipto isso sageriana, né? é nigeriana Né? também. Lícia Kubeba, né? Meixeng, né? Isso. Tem uma pergunta aqui, mas como ele foge um pouco ela foge do contexto, se der no final a gente responde. Perguntaram se a gente pode ingerir óleos essenciais cítricos. Mas como a gente vai falar do limoneiro, se der tempo a gente responde no final, ok, pessoal? Tá bom. Tá bom. E aí, o que mais que a gente vai falar do limoneno, né? Então a gente já falou das reações. Falamos das reações do limoneno? Dessas reações oxidativas Isso. que acontecem nele, né? Então vou falar do metabolismo. Sim, perfeitamente. Limoneno, assim como todas as substâncias que nós fazemos pela absorção cutânea, pela absorção de inalação Uhum. e, logicamente, qualquer coisa que a gente faça ingestão ou faça a coloca na veia, alguma coisa assim, tudo é metabolizado no fígado. Uhum. Absolutamente. O caso do limoneno é o seguinte, quando ele começa, existem algumas reações químicas que acontecem no fígado, isso em farmacologia nós chamamos de reação de fase 1 e fase 2, que são várias reações que Uhum. acontecem. E essas reações, no caso do limoneno, são guiadas por algumas proteínas específicas próprias que vão metabolizar o limoneno e também outras substâncias, seja um agente exobiótico, né, de fora do corpo, Uhum. limoneno, seja uma coisa interna, um hormônio, alguma coisa, qualquer coisa desse tipo. Portanto, um ponto importante disso é que às vezes muitos aspectos terapêuticos do óleo essencial não moram na molécula original, mas no metabólito dela.
Sim. Nada novo, nada de surpreendente para quem é da área de farmácia. Isso é uma constante, né? E existe muito material já que eu até comento na aula. Um dos metabólitos do limoneno, Uhum. seja o limoneno que vem do limão, o limoneno que vem da laranja, do grapefruit, do olíbano, é o álcool e o ácido perílico. Uma molécula Sim. que não tem absolutamente nada a ver com o limoneno original. Algumas pessoas citam em algumas literaturas que não, sabe, né, não se aprofundam nesse ponto. Ah, o limoneno ele tem propriedades anti-câncer. Não, não. O limão tem propriedade anti-câncer. Não, não tem. O grapefruit se usa em tratamento contra câncer. Não, não. O que acontece é que um dos metabólitos desse limoneno vai ser convertido após algumas reações no fígado, tanto da reação de fase 1 quanto fase 2, formando o álcool perílico, o ácido perílico, aldeído perílico também. E Uhum. estes sim são substâncias que comprovadamente ajudam a quebrar algumas células cancerígenas. Mas isso não é tanto interferindo na célula, mas em aumentando, estimulando a motilidade de outras células de defesa que vão atacar, entre aspas, com mais gosto aquela célula diferenciada. Ela fica mais detectável para Uhum. células que matam essas células. Um exemplo, né, de célula dessa são as nossas NKs, umas células bem grandes, as natural killers, que vão Sim. lá, abrem um bracinho, elas dão uma tocadinha ali e já estoura a célula. Então E ela um marca, o ácido perílico ele marca as células, é isso? isso ajuda nesse Tá. processo. É um processo bioquímico complexo, né, de marcação e tal, e tal, e tal, e sinaliza ali, manda sinal para lá, e a célula vai, reconhece, vê que é E faz aquilo mesmo, dano. solta citocina e manda bala. Essa é a propriedade antitumoral que falam do óleo essencial de limão, né? Tá. E, de modo geral, até dá para falar, ele ajuda, né, nesse processo, mas não é que Sim. ele age contra o câncer, é o metabólico dele. Se a pessoa tiver com o fígado porreta, bom demais, com certeza vai favorecer. É um aspecto, é Legal. um... Então, isso influencia, né? Por isso que muitas vezes a gente fala assim, ah, para fulano funcionou, para outro não funcionou, porque tudo depende, né, de como o fígado tá, como é que a pessoa está ou não desintoxicada, né? Com certeza. Esse ponto de desintoxicação, que é muito famosa Uhum. pelo, né, todo mundo fala, ah, o limão é um excelente agente desintoxicante. Cara, ele desintoxica a cabeça, ele desintoxica a mente, desintoxica os sentimentos, Limpa, desintoxica né? tudo. No caso de uma desintoxicação, essa palavra é muito grande, tá? Eu coloco entre aspas. Essa desintoxicação que ele faz no nível físico é pelo estímulo de uma proteína, na realidade duas proteínas que ele trata lá no fígado, que inclusive é a mesma proteína que vai ser estimulada para combater o mau colesterol. Você vê, essa fase de desintoxicação, de depuração que o fígado faz, está atrelada Sim. em partes com essa proteína que provoca essa liberação de artérias, né, da popular gordura Sim. das veias, né, Do onde vai líquido, levar aquela a trombose, sujeira. tudo mais, né? Sim. São coisas relacionadas. Isso é um nível de desintoxicação. Mas nós temos também a desintoxicação da mente. Cara, eu acho que a melhor coisa do mundo é depois de um dia estressante ou qualquer coisa, um evento estressante, uma fase estressante como essa que a gente está fazendo, um estudo muito pesado, é você limpar a sua mente com óleo essencial de limão.
Por que o óleo essencial de limão e não eucalipto, que é muito mais popular para isso? Porque o eucalipto ele vai te deixar aéreo. Super, E super é é. óbvio que vai deixar você Sim. aéreo. O limoneno não, ele vai limpar a sua cabeça, mas mantendo o seu pé no chão. Ele vai Aí, ajudar o foco, né? sim. Quantas vezes na época da faculdade estava fazendo um estudo, parava, né? Eu dar um tempinho, inalava um limão. Depois já voltava com outro assunto completamente revigorado. É o Ele é olho um do limão foco, né? primeiro. Sim. O efeito de limpar não se limita só como solvente de gordura para limpar fogão. Por favor, né? O limoneno sintético da grande indústria, ele é usado para isso também, para Olha limpar só. aquela placa de fogão, né? Nossa. Aquela gordura que forma, né? Naqueles sugadores de restaurante, é tudo limoneno, mas ele vai muito além disso. Isso é limoneno sintético, tá, gente? Não tem comparação com o limoneno natural, né? São isômeros diferentes, coisas totalmente diferentes. E ele também limpa o corpo. Né? Com certeza, ele é o do da, por isso que ele ajuda, né? Você falou a focar, concentrar, né? A você fazer as coisas com o pé no chão. Por isso que a gente indica até que se use com o vetiver, né? Que é uma mistura muito legal, né? Sim, maravilhoso. Maravilhoso. É. E como é que se dá a absorção, né? Se a gente está falando de metabolismo, absorção do limoneno pela pele ou pela inalação, né? Qual a diferença? Tá. É tido, de um modo geral, que nós temos proporções diferentes de absorção conforme a via de administração. Seja Sim. ela cutânea, via por inalação, via oral, qualquer coisa desse tipo. Só que quando a gente olha um óleo essencial, é muito difícil você determinar com precisão como que isso vai ser absorvido. Uhum. Lembrando, no essencial a gente pode ter até mais de 300 compostos. Sim. Não tem como determinar o tempo até atingir o pico plasmático da matéria ali inalterada e também os picos plasmáticos dos metabólitos. Tem Uhum. uma tanto de coisa que não vai aparecer no corpo, né? Mas é tido que por absorção cutânea existe a relativização. Nós relativizamos de acordo com a área da pele, o local da pele, a constituição daquele tecido. A pele de perna não é a mesma pele das costas, que também não é a mesma pele do rosto, que também não é a pele da parte interna do braço. São peles diferentes. Isso já interfere na absorção de um óleo essencial. Um Uhum. outro fator é o tamanho dessa área. Quanto maior a área, maior a área disponível para absorver aquele óleo essencial. Sim. Portanto, maior a quantidade desse material, né, na corrente sanguínea. Por inalação, também a gente relativiza. Muitos compostos são muito mais absorvidos pela respiração e outros não. Limoneno é bem absorvido pela respiração, como também é muito mais pela pele. É tido que um óleo essencial pode ser absorvido entre 9 a 10, 11%, variando muito da constituição dele por via inalação. E a gente consegue aumentar bastante esse número por via cutânea, também relativizando com as moléculas ali presentes. O limoneno, por ele ter uma característica lipofílica extremamente grande, ele entra na pele, é absorvido pela pele com grande velocidade, atinge o pico dele na forma inalterada, com bastante rapidez. Mas existe um outro ponto, Hum. picos dos metabólitos dele, que também acontecem de forma rápida, se biodisponibilizam de forma sistêmica, de forma muito rápida, por ele ser uma molécula fácil de quebrar. Ela é facilmente metabolizável. Né? Qual que é o propósito de um metabolismo que o corpo faz?
É você pegar um material e transformar ela no mais hidrossolúvel possível, para ela ser excretada com facilidade. Ah, olha só. Vai embora pelo rim, vai embora pelo suor, vai embora por tudo mais. Então, oferta biodisponível característica do limoneno é grande. Por esse ponto dele de permear facilmente a pele. Sim, talvez também pelo tamanho dela, né? Da molécula e tudo mais, né? O tamanho da molécula, as afinidades químicas que ele tem. Sim, Né? Ele sim. gosta de conversar com muita coisa e gosta de puxar muita coisa. Uma característica muito importante do limoneno, claro que não são com todos os fármacos e todas as substâncias que a gente pode levar em conta isso, certo? Uhum. E o próprio Serran comenta bastante no livro de segurança, comentou também no congresso, que foi maravilhoso, de 2014, Foi ótimo. 2014, que ele é usado em algumas manobras aromaterapêuticas como agente facilitador do permeio cutâneo de outras moléculas que não entram com facilidade na pele. Exemplo, Hum. material, né, um óleo essencial rico em limoneno, como um Uhum. grape ou um Uhum. limão, junto com um patchouli, para você introduzir aquele sesquiterpeno com um pouco mais de rapidez. Né, Sim, um patuleno, patulenol, que são álcoois sesquiterpênicos pesados, moléculas grandes, vão demorar de 40 minutos, 60 minutos, 2 horas para entrar com uma quantidade apreciável na pele. Já um limoneno, entre 5 a 15 minutos, ele já começa a ficar biodisponível, ele já começa a ser identificável no sangue. sim. Quando você tem essa sinergia, você aumenta a quantidade dessa carga sesquiterpênica biodisponível no corpo. Tem também testes que eu apresento no curso, aumentando a biodisponibilidade do acetato de linalila e do Hum. linalol de lavanda, que são os Sim. responsáveis pelo efeito ansiolítico. Sim. Logo, por esse estudo, a gente pode afirmar que quando você faz a sinergia do limão ou uma laranja, eu prefiro até uma laranja, que eu acho ela até mais relaxante do que o limão, Sim. com Sim. óleo de lavanda, você aumenta muito a propriedade terapêutica do acetato de linalila, o éster majoritário Dolina. da lavanda, Uhum. com o linalol. Portanto, Sim. efeito ansiolítico, sedativo, Legal. indutor do sono no cérebro é maior. Legal. Olha, a gente tem 9 minutos aqui, a gente precisa dar uma corrida, né? Vou responder só uma pergunta que a Sama fez, né? Que ela pergunta se é legal, né, você misturar o óleo de limão com o gel de aloe vera para uma melhor absorção, ou por inalação, no caso de uma má absorção de gordura, quando você exagerou um pouco na comida, alguma coisa assim. Tá, são vias diferentes, tá? Sempre a gente leva em consideração isso. A via de administração e o alvo que você tem em questão. Isso daí é farmacologia. Sim. Quando você torna um limoneno biodisponível no corpo por inalação, ele vai seguir uma rota metabólica. E essa rota metabólica não vai atingir a gordura, o tecido adiposo, na sua forma inicial, porque ele vai passar primeiro no fígado, depois ele vai ficar biodisponível na pele, no tecido adiposo. O correto seria o inverso. Aplicação cutânea. Assim, o limoneno passa pelo tecido adiposo, algumas reações de metabolização já acontecem na derme, e só depois é que ele vai começar ali as passagens, né? As reações de F1 e F2 no fígado. Tá Mas certo? pode os dois, né? Porque às vezes só de inalar um hortelã a gente já dá uma aliviada, assim, né? Na parte digestiva, né? Sim, 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 com certeza. Já existe alguma molécula disponível. E tem também
outros efeitos, né, que são característicos que o mentol tem. Do enjoo, né? Isso, ele vai mexer lá no nervo vago, Olha só que interessante, né? que passa ali no diafragma, passa perto, é inervado, né, também pelo pulmão, coração, passa tudo ali pertinho. Vamos para a pergunta que o pessoal está esperando aí, que é uma das coisas que a gente até se motivou, que é se o limoneno ele tem interação medicamentosa, né? Ele ocasiona e o que né, pode acontecer no organismo. Bora lá. Feito. É incorreto afirmar que o limoneno, na sua forma original, tenha grandes implicações de interação medicamentosa, pelo menos no momento. Eu ainda não vi assim, uma quantidade grande de artigos afirmando esse ponto. Mas, com certeza, existe ou pode existir um fator de interação medicamentosa com relação aos metabólitos do limoneno pós, né, a primeira e a segunda passagem do fígado, e principalmente relacionar as enzimas que fazem a metabolização do limoneno no fígado e as enzimas que vão metabolizar esse medicamento em questão. Porque quando você compete alvos em comum, enzimas em comum, você pode trazer, produzir, né, uma hiperabsorção de X medicamento ou inibir aquela absorção por vários tipos de competitividade no alvo, né, no target, que se fala. Então não é uma interação, necessariamente. Não é necessariamente uma interação de reação química. Né? Eles não vão brigar ali, produzir outras coisas. Isso acontece com outras substâncias. Tem óleo essencial que vai interagir absurdamente a ponto de provocar morte. Sim. Não é o caso do limoneno. Porém, os metabólitos dele podem ajudar a degradar algum fármaco. Só que não tem dado concreto para falar, olha, ele vai interagir com tal fármaco, tal fármaco, tal fármaco. Então, degradar no sentido de não vai fazer muito efeito o medicamento que deveria fazer. Isso. Nós podemos estimar o ponto que ele vai produzir, supostamente uma interação medicamentosa, estudando as proteínas, né, o citocrominho ali, P420, P450, né, são vários, né, gente? Não vou entrar nessa parte aqui, que vão também reagir com o limoneno. Por isso é muito importante o estudo da farmacologia nesse sentido. Sim. Né? E também tem um ponto assim super chato nesse ponto, né, nesse aspecto, é a ausência de estudo. Por enquanto, nesse momento, a gente só pode se basear na analisar esse limoneno. A gente não tem uma lista, como é o caso, né, do óleo de canela. Nós temos listas. O óleo de bétula, nós temos listas de medicamentos que vão interagir com ele, cada um por uma via, ou alguns com via em comum. Sim, então precisa de estudo, né? Mas assim, né, pelo que a gente tem agora, então acho que o pessoal, às vezes a pessoa se preocupa, né, de usar, não usar, idade, idoso, isso, aquilo. O que você diria em relação a isso? Certo. É um material considerado seguro, até que se prove o contrário. Ou até que se veja uma reação ruim desse tipo. Ele pode fazer interação já na fase cutânea com medicamentos que se absorvem na pele, justamente por ele favorecer o permeio. Mas isso também se relativiza com o fármaco que está sendo tendo absorção cutânea. Né? Não tem como afirmar, olha, ele vai reagir, ele vai interagir medicamento, né? Vai ter interação medicamentosa. Porque eu não sei qual que é o fármaco que vai estar sendo administrado. É esse ponto que tem que ser visto com cautela. Eu afirmar que, olha, ele faz interação medicamentosa. Pode fazer como não fazer. Tudo depende do fármaco que ele vai ter contato. E os metabólitos dele também. É que a internet é aquela coisa, aquele telefone sem fio, né? Um falou aqui, outro falou,
né? Outro dia a Cláudia que tá aí, né? Falando que ela inclusive também falou sobre essa questão da interação medicamentosa, né? Fala-se muito do patchouli, né? Mas o patchouli é mais na questão da ingestão, né? Que é outro assunto que a gente pode falar um outro dia, né? Então, hoje a gente falou mais dessa questão da pele pela inalação. Oi? Aliás, adoro patchouli. Eu também, tenho usado, inclusive para micose, né? Ele é um óleo muito estável, né? Como ele não tem limoneno assim, então ele permanece mais na pele, né? Então ele Sim, tem uma ação, um tempo de ação maior, né? certeza. Então é isso, né? Alguma coisa mais em relação ao limoneno, Dan? Bom, não Qual era que é a uma ação? terapia. Né? Qual que Hã? são as propriedades do limoneno? O limoneno, você. Principalmente na questão de favorecer a absorção de outras substâncias, como material solvente de outras substâncias. Mas em aromaterapia, a gente fala quimicamente sobre os óleos essenciais, mas a gente tem que falar de onde que ele vem. Então a gente falaria sobre propriedades do limão, propriedades da laranja, propriedades do grapefruit. Eu acho que a Sim, gente pode comparar, falar sobre limoneno falando de grapefruit, que é um sim, excelente material drenante, sim, sim, um sim. excelente material que ajuda na eliminação de edemas, dos mais variados tipos, das mais variadas origens, podendo ser um edema provocado por entupimento de veias, artérias, um Né? edema Sim. na, na, na célula, né? Um distúrbio celular. E uma questão muito depurativa, né? De limpeza mesmo, né? Por isso que se fala Limpeza que ele é muito interna e desintoxicante. externa, Oi? limpeza interna e externa, Exato, limpeza, que o Dante tinha falado, né, no começo. Então, é, várias pessoas perguntaram aí sobre se criança pode usar, não tem problema, pode usar, principalmente para essa questão de estudo, né, inalação, é bem tranquilo, tá, pessoal? Fica tranquilo, a gente não respondeu as perguntas que não eram ligadas ao limoneno, né, entendeu? Porque o tempo já está se esgotando, inclusive, né? Depois, se quiserem perguntar outras coisas em relação não só ao limoneno, né? Porque perguntaram dos cítricos. Os cítricos são super antidepressivos, são leves, né? Todos são laranja cítricos, e né? criança, tangerina e criança são coisas que um para o outro, gente. E laranja doce para Nossa dormir, senhora, né? Então, para dormir, para criança, tem que ser laranja doce, que muitas vezes aceitam muito mais do que a própria lavanda, né? Entendeu? Tangerina, mandarina são da criança, né, Dan? Com certeza, né? E, e é criança isso. interior dos adultos também. Hã? E para criança interior dos adultos também. Sim, com certeza, né? Sim. Os cítricos sempre trazem, né? Essa coisa, remetem, né? Essa questão da gente voltar a ter a alegria de criança, né? Então, o que eu recomendo é o seguinte, eu tenho certeza que o Dan vai falar isso também, né? Óleo cítrico, comprou, usa. Não faz ele, não dá tempo de ele estragar, né? E nós estamos nos últimos 20 segundos, Dan, dá uma mensagem aí. Pessoal, vamos usar óleo essencial de limão, óleo essencial de laranja, aproveitar esses benefícios que ele tem dentro do nosso corpo, na nossa mente, na nossa psique. Respirem,